Fala pessoal, beleza? Estou começando aqui mais um vídeo. Depois de muito tempo sem gravar, já tem acho que um mês e pouco, 2 meses, mas agora a gente está voltando com tudo. Tem bastante conteúdo que eu queria trazer para vocês. E um desses conteúdos seriam conteúdos relacionados a artigos que tragam dicas reais para qualquer projeto, de qualquer tipo de qualquer linguagem, qualquer framework, projeto para você que é engenheiro de software de uma forma geral. Você quer informações que são úteis para o seu dia a dia na prática e principalmente de informações trazidas de projetos reais, certo? Então eu trouxe aqui um artigo, vou mostrar para vocês. Antes de começar, eu queria que vocês não se esquecessem de deixar um like, já deixa um like no início do vídeo, já comenta alguma coisa aí embaixo para dar um engajamento. Escreve aí alguma coisa que você tenha feito também de errado, de algum vacilo que você tenha cometido, ou dá um legal, dá um joinha, dá um oi, qualquer coisa já para dar um engajamento. No final do vídeo, se você quiser também falar mais alguma coisa específica sobre o artigo, quiser colaborar com alguma informação, fica à vontade, tá? Escreve no comentário, dá um like aí já agora e se inscreve no canal para receber notificações sempre que eu colocar novos vídeos, porque daqui para frente eu vou tentar sempre trazer vídeos nesse sentido, vídeos com conteúdo produtivo, prático do dia a dia para todo engenheiro de software, beleza? Eu já traduzi aqui ele para português, mas é um artigo em inglês. Se eu colocar aqui a versão original, vou deixar o link aqui no vídeo para vocês depois darem uma olhada. E se trata de erros relacionados a projetos Django, né, de uma forma geral. Mas se você for verificar aqui o que a gente vai ver, muitos desses conselhos, muitos desses problemas que esse cara aqui fala são aplicáveis em qualquer projeto. Eu já vi erros que ele vai citar aqui, que é comum acontecer, eu já vi em projetos em Java e .NET, principalmente projetos do governo, né, quando eu acessei alguns sites, que algumas informações aqui, alguns desses conselhos que ele vai dar não foram aplicados corretamente em projetos, incluindo projetos do governo. Então, vamos dar uma olhada aqui rapidamente. Ele fala aqui sobre Django, mas tem em mente que eu quero que você veja isso de uma forma mais geral, né? Por isso que o título do vídeo não é especificando Django, no título do vídeo eu estou colocando erros, né, que você deve evitar em produção. Apesar de que esse artigo se trata de Django, mas vale para Ruby on Rails, vale para você que trabalha com Java, para você que trabalha com PHP, enfim, qualquer linguagem e qualquer framework também, certo? Bom, a primeira questão que ele fala aqui é justamente esse debug true, né? Lá no Django você tem um arquivo de configuração e nesse arquivo de configuração você especifica se o seu projeto está com o debug true ou false. O que é que significa? Significa que você, na hora que uma exception acontecer, que aconteceu algum erro, você não vai querer, ou vai querer, depende, né, se tiver true ou false, que informações que são úteis para, no momento de você fazer o debug do seu sistema, sejam exibidas para o usuário que está fazendo o request. Então, o que acontece? Se no Django você colocar a opção debug true, e você enviar um request e nesse request acontecer algum erro no servidor, ele vai exibir para você um erro igual a esse aqui, né? Index error. Ele vai exibir informações sensíveis sobre o seu ambiente, a linguagem de programação, a versão da linguagem de programação, a versão do framework, tudo que você tem ali por baixo dos panos vai ser exibido para o usuário. Inclusive aqui você não percebe, mas tem um scroll aqui bem maior, com mais informações aqui que ele exibe. Se eu exibir maior aqui você consegue perceber. E nesse scroll, no Django no caso, ele exibe toda a stack, toda a cadeia de arquivos que foi chamada a partir do request quando chegou no servidor. Então ele mostra lá o primeiro arquivo, que depois enviou para uma view, para uma rota, depois para o model, para um service, para o banco de dados, tudo o que aconteceu, ele exibe para o usuário, né, que isso facilita para você que está trabalhando. Para o desenvolvedor, o debug true é importante. Se você tiver com o debug no modo falso, toda vez que acontecer um erro como esse no servidor, ele vai exibir apenas um server erro 500. E aí, eu trago aqui a informação para vocês de que eu vi esse problema acontecendo não em projetos em Django, mas em projetos, como eu estava falando, projetos Java, e principalmente projetos .NET do governo. Eu já vi esse tipo de debug true, entre aspas, em projetos C#, .NET, onde a pessoa, na verdade, era ASP.NET. E o desenvolvedor deixou habilitado lá a opção de modo debug, e quando eu acessei o site para fazer alguma coisa lá que tive que fazer, infelizmente, acessando no site do governo, eu vi lá toda a versão tal, do framework, tudo que tinha por baixo dos panos. Então, isso aqui, se você comer bola, você vai deixar
habilitado no seu servidor em produção, e isso é uma brecha muito arriscada, porque você vai fornecer para um usuário mal intencionado informações aqui muito relevantes referentes ao seu ambiente, o ambiente onde o seu sistema está instalado e está funcionando, beleza? Então, essa aqui é a primeira dica para vocês aí. Verificar se no seu framework, principalmente o framework que você tem essa opção habilitada, e deixar como false em produção. O segundo aqui, ele fala sobre hosts permitidos, né? No Django também existe no arquivo de configuração uma opção onde você informa quais são os hosts permitidos, os IPs ou os domínios permitidos que podem fazer acesso ao seu site. E aí, muitas vezes, por questão de comodidade, por questão de praticidade, a gente coloca o asterisco, né? Ou seja, o allowed hosts, aqui embaixo, você vai ver aqui o allowed hosts com asterisco, significa que todo mundo consegue acessar o IP. E que eu vou fazer questão de ler o que ele fala, né? Usar isso em produção causa diversas ameaças de segurança, a segurança como ataques no host, ataques do cabeçalho do host. Na verdade, aqui é o Host Header Attack, né? Então, está traduzido aqui desse jeito, mas ele fala aqui que o seu servidor aceitará qualquer domínio ou IP, o que não é esperado em produção, já que o seu servidor foi criado para lidar com tráfego somente de domínios específicos. Vamos supor que esse servidor possa lidar com alguma quantidade de tráfego. Agora, invasores ou seus concorrentes enviarão solicitações simultâneas indesejadas de diferentes domínios falsos para derrubar o servidor. Esse é um possível ataque de DDoS, onde você faz ataques em massa para um servidor e aí você derruba o servidor, mas não é apenas isso, né? Tem a parte de segurança também do cabeçalho, então ele fala aqui um pouquinho sobre isso, mas existem outros detalhes. Eu não sou especialista em segurança, mas eu sei que se você deixar o allowed host desse jeito, você permite ataques onde você pode forçar o seu usuário a ser redirecionado para alguma página que ele não deveria, e aí com isso enviar informações sensíveis ao usuário. Enfim, tem uma série de problemas em deixar o allowed hosts habilitado para todo mundo. Então, sempre que possível, no seu servidor, você vai lá e coloca no allowed hosts quais são os IPs ou os domínios específicos que a empresa, o seu projeto trabalha. Dessa forma, você diminui drasticamente a brecha que você teria, né, de exposição do seu sistema, do seu projeto a domínios externos. E aí você consegue diminuir bastante a área de ataque, né, a superfície de falha de ataque que usuários mal intencionados poderiam ter em relação ao seu projeto. Outra coisa, isso aqui, novamente, né, ele está especificando algo referente ao Python e ao Django, mas que muitas vezes pessoas que estão trabalhando com frameworks de outras linguagens acabam deixando passar esse detalhe, né, que é você executar o servidor em produção, utilizando um servidor que não é feito para aquilo, né? Em desenvolvimento você utiliza servidores simples ali. Então, por exemplo, aqui ele fala, comando Python manage py run server, né? Esse daqui foi criado apenas para fins de desenvolvimento, porque o run server é thread única, ou seja, ele utiliza, quando você roda esse comando aqui, ele roda o servidor para você conseguir rodar o Django em cima dele. Só que esse servidor não é um servidor adequado para você ter em produção, porque ele é um servidor thread única, que ele explica, né? Ele não pode lidar com solicitações simultâneas, o que não é adequado para tráfego em nível de produção. E aí, nesse caso, ele sugere que você utilize algum servidor que permita você trabalhar com solicitações simultâneas, né? Várias solicitações simultâneas. Aqui ele fala com servidores como o Unicorn em produção, que pode lidar com solicitações simultâneas e são adequados para a produção. Caso você esteja lidando com protocolos de comunicação bidirecionais, no caso aqui o WebSockets, você pode utilizar o Unicorn ou o Daphne, tá? Por esses servidores de interface assíncrona, ele pode lidar com HTTP e WebSockets simultaneamente. Mas basicamente o que importa para você é que em todo projeto, todo framework, você tem geralmente uma versão do servidor leve para você rodar durante o desenvolvimento e você tem que configurar um servidor mais parrudo para você rodar em produção. Então, às vezes a gente pega lá um Dockerfile que já vem todo prontinho para trabalhar em desenvolvimento e utiliza o mesmo Dockerfile em produção sem se atentar a esse detalhe. Se na hora que você for rodar o servidor, chamando lá, por exemplo, no Rails, você tem lá o Rails Server,
E aí, se você não se atentar, se por baixo dos panos você está utilizando um servidor que não é adequado para trabalhar em produção, você vai colocar um servidor feito para trabalhar enquanto você está desenvolvendo, mas em produção, e você vai ter uma capacidade extremamente reduzida do seu projeto, melhor, do seu site, de ter acessos de outros usuários simultaneamente, certo? Aqui tem uma quarta dica, que é codifique tudo. Ele fala para você, na verdade isso aqui tá com a tradução errada, mas ele fala de você não utilizar hardcode, né? Se você estiver trabalhando com informações sensíveis, como tokens, como URLs que fazem acesso a algum tipo de servidor que você não quer que fique exposto, você deve evitar colocar essas informações diretamente no arquivo do projeto, no código do projeto. E aí você utiliza recursos como o .env aqui, né, e o gitignore para ocultar de todos os desenvolvedores do projeto algumas informações que são sensíveis, que somente um ou outro desenvolvedor com um privilégio maior poderia ter acesso. Então, se você tem lá um token de segurança ou uma chave que faz que você precisa para acessar algum recurso, para fazer algum request, para baixar alguma informação, e seja algo que, se você expor isso para todo mundo do time, você vai estar você vai estar abrindo uma brecha no seu projeto, você tem, obviamente, que utilizar um arquivo .env, tá? Então isso aí não é um detalhe, mas assim, isso aqui já é básico, né? Todo projeto que a gente trabalha hoje já vem por padrão, né? Todo servidor que você trabalha já tem um local específico para você colocar informações de credenciais, informações sensíveis que você não quer colocar hardcoded no arquivo e que você não vai, obviamente, liberar no arquivo .env lá no seu repositório. Por isso que você usa o gitignore para manter essas informações ocultas e apenas para quem tem acesso privilegiado. Uma outra questão aqui é não autenticar APIs. Bom, no momento do desenvolvimento, a maioria dos desenvolvedores sente preguiça de autenticar APIs, porque durante o teste será mais fácil atingir a API diretamente do que utilizar token e alterá-lo sempre que o token expirar. Possíveis problemas são violação de dados, vazamento de dados e manuseio incorreto de dados. Basicamente, o que ele está falando aqui é que muitas vezes você está trabalhando num projeto e você está prototipando um projeto novo, você está desenvolvendo uma funcionalidade e está testando ainda ali, ou você está fazendo alguma coisa que o seu chefe está lá dando chicotada em você, pedindo para ontem, e aí você, de forma que você consiga subir isso para produção rapidamente, já ver funcionando e colocar para rodar e já testar, você acaba expondo um endpoint, alguma coisa nesse sentido que não tem autenticação. E aí é mais fácil para você testar, para você debugar, para você acessar e ver funcionando, porque você não precisa ficar autenticando com o usuário real no endpoint de autenticação, pegando o token e usando esse token no cabeçalho para fazer o request nesse endpoint que está sem autenticar. E aí você acaba também abrindo brecha. Então, assim, sempre que possível, né, você tem que evitar, obviamente, a não ser que seja um API, um endpoint público, você tem que evitar deixar aquele endpoint sem a verificação de autenticação, tá? Por mais que seja mais rápido para você desenvolver algo desse jeito, é mais simples para você subir um endpoint para produção que não tem verificação. Sim, é mais simples, é mais fácil de você acessar, de você testar, de você estar debugando algum problema, não ter que ficar enchendo o saco ali, tendo que autenticar o usuário, pegar o token do usuário, utilizar esse token na requisição. Mas se você sobe o projeto desse jeito para produção enquanto você está testando, tudo bem. Mas aí quando você sobe isso para produção, se você não se atenta a esse detalhe, você está obviamente expondo ali uma brecha para os seus usuários terem acesso aos dados dele ali de forma muito, muito fácil, né? Então, assim, é bom sempre se atentar a esse detalhe. Se você está trabalhando num projeto onde onde o time faz o review ali antes de você subir um código para produção, provavelmente alguém vai pegar esse detalhe, mas acontece, tá? Acontece com uma certa frequência quando você está trabalhando num projeto que você tem muita urgência, ou você está prototipando alguma coisa, ou você está trabalhando no MVP, você precisa subir rapidamente aquela página, aquela feature, e muitas vezes você negligencia o uso de autenticação
em endpoints ou em páginas onde a autenticação é importante. Então, sempre se atente a esse detalhe. Bom, sexta dica aqui que ele fala para vocês, isso também é muito comum em qualquer projeto, você pode fazer esse tipo de validação, a limitação de taxa de acesso. Ou seja, eu falo aqui, se eu quiser derrubar o seu servidor porque seu aplicativo está competindo com o meu, né? Mesmo que você esteja seguindo todas as práticas acima tem mais uma maneira. Ele está falando de você no Django REST API, por exemplo, eu vou descer um pouco para vocês verem aqui, existe uma forma de você configurar a quantidade de acesso, né, o throttle rate, para você permitir que aquele usuário, ou um usuário anônimo, ou um usuário específico, que já tiver autenticado com IP certinho, ele possa acessar o seu site somente dentro daquela quantidade específica de acessos por dia. Ou alguma outra configuração que você prefira em relação à frequência. Mas, assim, isso é possível de ser implementado no Django diretamente com essa configuração, mas muitas vezes, se você estiver trabalhando com o load balancer, você já vai colocar isso no seu load balancer. E é importante você ter essa configuração de limitação de acesso, de throttle ali, não sofrer com o seu site sendo derrubado por acessos em loop, que alguém programa algum robozinho ali, algum script para ficar enviando requests em loop no seu site, para evitar também ataque por força bruta para descobrir senhas, ou apenas alguém quiser derrubar o seu site fazendo um DDoS ali em cima do seu site. Então você consegue barrar muito desses tipos de ataques apenas adicionando uma configuração de limite de acesso por dia, desse jeito, né? No Django já te dá isso pronto, mas não é tão robusto, assim, complexo, com detalhamento. Se você quiser ir em mais detalhes, aí eu acho que o ideal é você ter isso no nível antes, se você tiver um load balance no seu projeto. Ele fala aqui que essa captura da documentação do REST Framework, você só precisa alterar aqui essa informação, no caso 100 requests por dia, para o seu caso específico. Mas, basicamente, sim, isso você consegue aplicar em qualquer projeto, isso não é apenas algo relacionado ao Django. Por isso que eu digo que esse artigo ele traz uma série de dicas básicas, muito básicas, mas que muita gente comete, muita gente deixa passar um detalhe ou outro. Como eu disse para vocês, eu já vi servidores, sistemas do governo tendo esse tipo de brecha aqui em sites do governo liberado. E eu consegui ver lá que era um sistema feito em ASP.NET, vi qual foi a versão, vi qual foi a stack inteira que o request passou quando eu tentei acessar um site. Deixa um like aí, velho, deixa um like, se inscreve no canal, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse artigo, vou deixar o link para vocês aqui embaixo.